Bom dia, pessoal. Bom dia, atrasadíssima. Eita, menino, glória a Deus. Hoje é sexta-feira. Hoje sextou, você tá aí bem pertinho, vizinho assim coladinho do sábado. Eita, menino, que coisa maravilhosa! E a gente vai poder desfrutar de um descanso maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. E aí eu tô lá em Atos dos Apóstolos para falar de um texto onde o poder de Deus através da oração se manifestou. Eita, menino, e foi maravilhoso, porque diz que tremeu o lugar. Existia um pessoal perseguindo, né? Perseguindo Pedro e João, e eles foram presos, né? E aí Pedro estava lá e decidiu orar. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí eles vinham de um trajeto e ouvindo a voz de Deus, eles começam a orar. Tu falaste pelo Espírito Santo, pela boca do teu servo, e eles começam a conversar com Deus. E aí tem um determinado momento, ele diz: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ô texto lindo! Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, e por meio do nome do teu santo servo Jesus. E a Bíblia diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém se considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois tudo que eles tinham era comum. Mas deixa eu falar uma coisa para você, para que a sua oração seja respondida. Depois de orarem, tremeu o lugar. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava ser mais importante do que o outro. Unidade. Um só pensamento, um só desejo. Quando nós estamos em unidade, em um lugar, o milagre vem, o milagre acontece. Quando nós nos reunimos para orar, muitas vezes parece um desafio. Um ora uma coisa, outro ora outra, o outro quer de um jeito, o outro quer de outro, e aí fica aquela confusão na oração. Como que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa se nem nós concordamos com o que estamos orando? Embora que você diga com a boca: eu quero, faz, Senhor, lá no coração, esse homem lá sabe de nada, esse homem lá é guiado por Deus, esse homem, porque não tem um só pensamento. A mente está confusa em meio àquilo que se quer na nossa carne e aquilo que o Espírito de Deus está conduzindo. E quando nós não concordamos, o milagre não acontece. Que nessa manhã a gente pense nesse milagre, a gente pense de um só jeito, a gente tenha confiança naquilo que Deus está colocando durante aquela oração,
porque nós estamos concordando. Você está entendendo? É concordar numa só mente, num só coração. A intenção do coração é vista pelo Espírito de Deus. E aí, como é que Deus vai fazer alguma coisa se nós não concordamos entre nós? Depois de orarem, eles começaram orando: Senhor, Senhor, estende a tua mão para curar. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava que era superior ao outro. Eles consideravam uma única coisa. Eles compartilhavam tudo que tinham. Deus olha o coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa mente. Deus conhece aquilo que nós queremos. Deus conhece tudo que nós temos, tudo que nós somos. Ele sabe. Então não adianta orar se você não estiver concordando com a oração do irmão, numa só mente, num só coração. O exemplo citado aqui em Atos 4 é real, de que Deus opera. A palavra diz: quando tiver um ou dois ou três ou mais reunidos em meu nome, em concordância de oração, aí o milagre vem, as coisas mudam, as coisas acontecem. O Senhor dos Senhores aparece e faz a obra que Ele tem para as nossas vidas acontecer mediante a nossa fé. E se nós estivermos orando com outros irmãos, nós temos que estar em concordância. Aleluia. Inteiros nisso, não só de palavras ou da boca para fora, mas inteiros nisso. Aleluia. Os resultados são surpreendentes. Unidade, compartilhar, que caracterizavam a comunidade dos discípulos. Eles compartilhavam tudo. E os resultados? Fortalecimento. Após orarem juntos, os discípulos foram fortalecidos. Nova alegria para o serviço. Eita Deus, a oração não apenas fortaleceu, mas também renovou a alegria. Receberam o ânimo e um senso de propósito para compartilhar o evangelho e servir o próximo. Serviço, servir. Unidade de coração. A oração não apenas os fortaleceu individualmente, mas também os uniu, corpo e alma. E eles compartilhavam tudo. Eles não tinham preocupações com bens materiais, por isso que eles dividiam. A oração resultou na despreocupação pelas riquezas. Eles viram, além de posses materiais, eles viram no compartilhamento e na comunhão espiritual tudo que Deus podia fazer. Poder para anunciar a palavra, oração fervorosa dos discípulos resultou em poder para anunciar a palavra de Deus sem temor, avançando, sem olhar para trás, prosseguindo para o alvo, aleluia. Cheios com a plenitude da graça. Os discípulos foram cheios da graça de Deus, aleluia. Os discípulos foram preenchidos com a plenitude do Espírito Santo, esvaziaram-se de tudo que era carnal, material, e se encheram do poder de Deus. Eita, eu falei ontem que é na nossa fraqueza que Deus age, pois eles estavam passando luta e se reuniram para orar, e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Mesma coisa, Paulo e Silas lá na prisão, quebrou tudo as cadeias. Oração com comunhão, com um só pensamento, gera milagre, libertação. Confie na oração, na unidade. Eita Deus, que o Senhor vai trabalhar e vai fazer o impossível. Movimente a sua fé em direção ao coração de Deus, em unidade com o corpo,
que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Bom dia. Partiu o trabalho. Deus abençoe. Feliz sexta-feira.